Onde o presidente Lula mais perdeu apoio foi entre o público evangélico. Foi de 46% que o rejeitavam em agosto para 62% que rejeitam. 50% que chegaram a aprovar em agosto caíram para 35%. Como é que você vê o desafio de superar essa rejeição entre os evangélicos? A religião é um grande aparelho ideológico, um dos maiores da sociedade capitalista, porque as pessoas vivem uma vida desgraçada no capitalismo, porque quem trabalha vive uma vida desgraçada, o problema é o trabalho. Alguém vai dizer assim, então como é que seria uma sociedade sem trabalho? Se as trabalhadoras e trabalhadores fossem donas e donos dos meios de produção, nós não trabalharíamos 8 horas por dia. Com a tecnologia, nós já poderíamos distribuir o trabalho de um tal modo que tiraríamos peso do ombro da humanidade inteira. Nós trabalhamos para manter o capital. O que tem de segurança para manter propriedade de rico no mundo, isso é um trabalho insano que emprega muita gente que não precisaria existir. Se as terras fossem de todas e todos, não precisaria de segurança. Cada qual cuida do seu canto e este canto, o outro pode chegar por lá, colher uma flor, entrega a outra de volta. A auto-organização do mundo é muito preferível a esta forma pela qual um mata o outro para ver se defende a propriedade 1% contra 99%. Então, efetivamente, a nossa sociedade é uma sociedade de gente que sofre. Trabalhar é sofrer. Alguém dirá assim, mas o meu emprego, eu trabalho numa empresa pós-moderna que tem um puff onde eu sento meia hora por dia e faço alongamento. É trabalho, é exploração. Trabalho vem de tripalium, do latim, que é cortar em pedaços, é puxar e fragmentar o corpo de alguém. Então, efetivamente, é um instrumento de tortura. Efetivamente, essa sociedade não dá alegria para ninguém. E, por causa disso, a religião é um aparelho ideológico decisivo, porque a escola e a universidade preparam para o trabalho. A escola e a universidade dizem lá, você aprenderá o abecedário, porque você vai para a fábrica, ou você vai trabalhar de caixa no mercado, e você vai ter que ler o produto. Eu comprei tal produto, o que é isso? Alguém tem que passar no leitor óptico, alguém eventualmente tem que fazer uma conta de matemática. Hoje sai tudo pelo computador, pelo leitor óptico, mas ainda precisa de alguma conta de matemática. Pois bem, a escola e a universidade põem a pessoa para ser explorada. A religião entra nessa história como lenitivo. A religião, então, serve de contraponto para fazer com que alguém que trabalha o dia inteiro, sua vida é desgraçada, ele não tem recurso de cultura, de erudição. Porque quem trabalha dia e noite, essa pessoa não tem tempo de ouvir Khachaturian, essa pessoa não tem tempo de ouvir Mahler, essa pessoa somente vive e escuta a música que todo mundo escuta. Não é alguém de um nível, eu diria, de arcabouço pessoal, que consiga suplantar o imediato do cotidiano. Qual é a sua forma de lenitivo? É a religião. Não é viajar, não é ir para a Europa, não é ir para a praia. As pessoas não têm esta condição. Então é a religião. A religião organiza, eu diria, o afeto das pessoas no mundo. Como a religião, então, é decisiva, e via de regra a religião tem uma estrutura de arcabouço ideológico reacionário. Então, a estrutura é reacionária das religiões e algumas ainda conseguem a proeza de ser mais reacionárias do que outras, sempre historicamente por uma demarcação de religiões mais reacionárias do que outras. As mais reacionárias ganham mais proeminência conforme o capitalismo vai avançando. Então, existem religiões, efetivamente, muito aderentes ao capitalismo, muito aderentes à prática e à ideologia do capitalismo. Existem outras religiões que são aderentes, mas não tanto. Historicamente, inclusive, a Igreja Católica, que era altamente aderente ao capitalismo, ela teve espasmos de não aderência, como a teologia da libertação. No campo protestante, houve algumas teologias da libertação, mas, via de regra, novos campos que vieram de derivações do protestantismo não fazem esse movimento, fazem um movimento teológico, inclusive, no sentido de reafirmação reacionária. Isso é muito aderente à ideologia do capital. Pois bem, neste quadro todo, se o aparelho ideológico das religiões ele não é desmobilizado, pelo contrário, ele é cultivado, o resultado é que não tem como sair desse aparelho. Se esse aparelho é sempre alimentado, ele dominará a sociedade. E qualquer aparelho ideológico religioso tende à direita ou à extrema-direita. É conservador ou reacionário. Então a pergunta decisiva é, estamos criando outros aparelhos? Porque aí, querido Leonardo, eu lhe dou a resposta científica do assunto. Como é que se luta em face desses aparelhos? Existem duas lutas que aqui se dão, e eu gostaria hoje de anunciar, porque nunca falei disso em público, querido Leonardo, e vou reservar isto a você aqui para nosso momento do 247. Se quiser aumentar a minha tela, porque agora vem uma frase de efeito aqui, e vamos a ela. O que quero aqui dizer é que existem dois meios de lutarmos numa situação na qual as religiões consolidam ideologicamente o povo para a extrema-direita. E não é um ou outro, é um e outro dos enfrentamentos. Os dois podem ser feitos ao mesmo tempo. Um dos enfrentamentos é diretamente no âmbito religioso. É chegada a hora de juntarmos aquelas e aqueles que têm ambiência religiosa para que elas e eles possam fazer um momento histórico de uma teologia da libertação das religiões que dominam hoje o cenário ideológico do Brasil. Então, aonde estão os movimentos que possam ser movimentos decisivos, expressivos e de massa para fazer com que a nossa gente do povo possa receber uma mensagem teológica libertadora e não apenas uma mensagem teológica reacionária. Um desses movimentos é um fomento na própria base religiosa da nossa gente. É preciso fazer com que expressivos ramos religiosos se abram para as suas teologias da libertação e no prazo de 10 ou 15 ou 20 anos nós vejamos por dentro um processo maiúsculo de libertação religiosa. O outro movimento, são dois,
é um movimento social para fazer com que nós tenhamos aparelhagens ideológicas progressistas que possam estar convivendo ao lado e muitas vezes acima destas aparelhagens ideológicas reacionárias e conservadoras. Então, aparelhagens culturais, aparelhagens de sociabilidade, como aquelas que eu tenho falado muitos anos já, de centros socialistas, de comunidades no bairro que possam oferecer leituras de mundo progressistas, transformadoras. Nós precisamos de teatro, música, cultura, precisamos de ambiência de convívio social para fazer com que alguém até beba de alguma formação religiosa e beba também de um horizonte político transformador. Então, são duas ações aqui fundamentais. Enquanto o progressismo não induzir uma teologia da libertação na ambiência religiosa já dada no Brasil, nós não movemos esse quadro. E enquanto nós não fizermos um processo muito rápido, de 1 ou 2 anos, para fazer como em Bogotá ou Medellín, na Colômbia, em todo o bairro periférico de Bogotá ou Medellín, há uma biblioteca extraordinária, linda, de arquitetura magnífica, com mobiliário magnífico, com instrumentos espetaculares. As pessoas têm prazer em estar por lá. Se em 2 anos não houver uma biblioteca, teatro, centro comunitário, cultural em cada bairro periférico do Brasil, no investimento enorme de dinheiro do governo federal, que inclusive, a bem da verdade, incentivará pequenas construtoras a construir sua biblioteca do bairro. Isso dinamizará a economia, chamará arquitetas e arquitetos para fazer projetos magníficos, etc. e tal. Enquanto isso não acontecer, enquanto não houver Instituto Federal em cada grande bairro periférico do Brasil, enquanto não houver universidade pública em cada bairro periférico do Brasil, enquanto não houver bons teatros progressistas em cada canto do Brasil, nós somos reféns dessa mesma máquina de dominação e reacionarismo e nós não saímos do lugar. Então faltam 2 anos e pouco para termos uma biblioteca em cada bairro, um teatro em cada bairro, um Instituto Federal em cada cidade média do Brasil e nas grandes, muitos institutos federais e boas universidades públicas por todo canto. Temos 2 anos e meio para isso, para prepararmos a ideologia da transformação mediante aparelhos, sem falar, Leonardo, vou dar de bandeja aqui, só para não dizer que toda vez eu falo isso, sem falar de televisão, meios de comunicação, algoritmos, redes sociais e outros mais, que é a disputa de aparelhos ideológicos de comunicação. Estou falando do bairro. Sem isso, nós não estamos fazendo nada para lutar contra este quadro. Então não adianta chorar dizendo, não há o que mobilize esta gente que já está consolidada de modo reacionário por causa da religião. Esta constatação pode ser feita assim. Nós estamos lutando para abrir, teologicamente, em outro momento, nós estamos lutando para abrir espaços de aparelhagem ideológica que possam servir de contraponto também a tudo isso. Se não estamos lutando, nós vamos somente chorar e constatar cada vez mais que esta pedra é invencível. E ela é vencível.